Querido, eu quero profetizar em nome de Jesus. E eu sei que há poder no nome de Jesus. E eu creio que há poder no nome de Jesus. E onde houver uma cadeia, onde houver uma corrente de fé, onde houver uma prisão aprisionando alguém, eu quero determinar nessa hora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, que as cadeias que se encontram de pé cairão pelo poder que há no nome daquele que venceu a morte. Eu determino e eu declaro há poder no nome de Jesus para as cadeias serem quebradas. Só você que crê, declare comigo, diga poder. Há poder no nome de Jesus. Levante sua voz e diga há poder. Vamos, igreja, mais intensidade, diga há poder. Para que a igreja diga a cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Diga há poder no nome de Jesus. Vamos, igreja, diga poder. Há poder no nome de Jesus. Eu sei que há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Quantos aqui acreditam que há poder no nome de Jesus? Ah, Suede, pergunta genérica, todo mundo crê. É verdade, todo mundo aqui crê. Mas eu mesmo assim quero profetizar e quero te impulsionar a falar isso em voz alta. Há poder no nome de Jesus. As cadeias que cercam a tua vida hoje cairão pelo poder que há no nome de Jesus. Tudo aquilo que te aprisiona nessa noite cairá por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Irmão, você está no culto fé, ativa essa tua fé, que a cadeia que está de pé cairá em nome de Jesus. Cairá hoje. E é por isso que eu decreto agora que onde houver uma corrente, onde houver uma cadeia, onde houver uma prisão, onde houver algo que te aprisiona, onde houver algo que te aflige, não se assusta não. Os teus ombros vão começar a ficar liberados, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Começa a sentir agora as cadeias indo ao chão, as prisões agora caindo. Agora, pelo poder que há no nome de Jesus, toda cadeia agora seja repreendida pelo poder que há no nome dele. Eu sinto a graça do Senhor neste lugar. E é por isso que eu quero decretar agora. Eu quero decretar agora. E você que é exército de Deus, eu quero te pedir para que você não me deixe sozinho nessa guerra. Eu quero te pedir para que você erga as tuas mãos agora. Só você que é exército de Deus, só você que faz parte desse exército, levante a sua mão, levante a sua voz e diga um exército, diga o exército surgiu. Só você que é exército, diga. Dá pra ser com mais intensidade, diga o exército surgiu pra cadeias, cadeias, cadeias. Oh, eu já sinto cadeias quebrando, diga o exército surgiu, o exército surgiu, o exército aqui nessa noite eu sei, surgiu pra quê? Pra cadeias quebrar, yeah. Vamos, levante a voz e diga pra cadeias quebrar.
Pois, então vamos lá. Hoje é uma proposta da gente falar um pouquinho sobre sonhos, né? Por que que eu encaixei sonhos dentro é, é, do segmento de libertação? Porque os sonhos, na sua grande parte, eles trazem o que está acontecendo, seja nas nossas emoções ou no mundo espiritual. E o mundo espiritual a gente pode dividir em duas partes: o reino dos céus e o reino do inferno. Então, e a gente precisa entender quais são os gatilhos, por que que cada um acontece, né? Aonde surgem os sonhos, né? Por que que eles vêm à nossa mente durante a noite, né? Não são todas as pessoas que sonham. Eu gostaria que todos, né? Todo ser humano tivesse acesso ao sonho. Algumas pessoas têm sonhos até demasiados, né? E sonhos na grande parte maligno. E aí o que que eles fazem, né? Eles acreditam, né? Naquele filtro dos sonhos, né? Aquilo é maligno, aquilo é diabólico, né? O filtro dos sonhos. A gente precisa entender o porquê que os sonhos estão acontecendo, né? Quando eu falo que eu vou usar algum objeto para poder filtrar o sonho, não há uma intenção divina naquilo, né? Há uma intenção de bloquear. Então a gente precisa estar bastante atento aos sinais do mundo espiritual. Antes de a gente iniciar o treinamento, eu quero testemunhar como que os sonhos começaram na minha vida. Os sonhos, eles se iniciaram no ano de 2018, tá? Eu comecei com sonhos no ano de 2018. E foi um ano, e de lá para cá não parou mais, tá? Os sonhos, eles não pararam, pelo contrário, eles até se intensificaram, né, de forma tão realista, né, ao longo dos anos, mas isso traz uma conotação, a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas, em 2018, eu comecei com sonhos, muitos sonhos. Eu estava preparando um retiro de carnaval de 2018, né? Eu pastoreava mais de 100 jovens. Eu achei algumas fotos aqui, depois eu vou compartilhar com vocês fotos de alguns anos atrás, de quando eu iniciei a minha caminhada na liderança, né? Eu estava separado para pastor em uma igreja, que era uma igreja batista, e eu tinha ali entre 100 e 120 jovens, dependendo do período do ano, e entre adolescentes de 10 até início da juventude, ali seus 18, 20 anos, né? E no ano de 2018 eu estava fazendo algumas consagrações padrão, né? Jejum, oração, ir com os irmãos no monte, né? Toda sexta-feira eu estava no monte orando, né? Pegava ali janeiro, né? Praticamente janeiro inteiro a gente estava indo com muita frequência aos montes. E aí Deus começa a me trazer sonhos, porque foi um retiro muito, muito difícil, né? Difícil assim, foi pesado, foi muita batalha espiritual. E aí Deus começou a trazer alguns sonhos, né? E eu não entendia, não tem literatura, na verdade, quase para sonhos, né? Hoje tem muito material, mas se eu olhar 2018, não tinha muita literatura, e nem tinha também o interesse, né? Aquele despertar e falar assim, meu, o que que está acontecendo, né? Por que que isso está acontecendo? Fato é que quando passou esse retiro, né, choveu muito nesse retiro de carnaval, e o dono do sítio concedeu para a gente um feriado em maio, né, que é um feriado regional aqui na minha cidade, e a gente fez um retiro de inverno, né? Então nós fizemos 2 retiros, né? E nesse intervalo entre o primeiro retiro e o segundo retiro se intensificou muito a questão dos sonhos, né? Comecei com sonhos, comecei com visões, às vezes estava orando, Deus tomava em visões ali, e isso foi, de certa forma, trazendo algumas confusões na minha cabeça. Acho que essa é a colocação correta, né? Por que confusões? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu via imagens tão reais, sentia cheiros, eu estava dentro de ambiente vendo pessoas, e o mais interessante, que me deixava mais confuso, porque exatamente o que eu sonhava acontecia poucos dias depois, né? E a pergunta foi, cara, por que que isso está acontecendo? E quanto mais eu estava orando, quanto mais eu estava buscando entendimento no Senhor, mais aquilo se intensificou. Até um dia que eu cheguei, né, para o meu pastor presidente na época, né, e falei assim, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Você tá louco. Você tá muito sobrecarregado. Você tá muito à frente das coisas na igreja. Tira uns dias de folga, vai descansar um pouco, e não sei o quê. Procura um psicólogo, né? Se precisar, procura um psiquiatra. E foi isso que eu escutei, né? E de lá para cá, né, não de lá para cá, né, nesse período de 2018, 2019, chegou um momento que eu mesmo falei, cara,
eu acho que eu tô ficando louco mesmo, porque eram muito reais, e grande parte dos sonhos eram perturbadores. O que são sonhos perturbadores? Eu não conseguia dormir mais. Eu acordava ali por volta de 3h30 da manhã, sempre nessa janela de 3h30 da manhã, e não dormia mais. Aquele sonho ficava perturbando a minha cabeça o dia inteiro e não descansava. Até um dia que Deus deu um sonho muito, mas muito, muito real de tudo que estava acontecendo. Assim, ó, no meu entendimento, foi uma noite inteira de sonho, mas a gente vai compreender que os sonhos eles são frações de segundo. É que a ordem cronológica de Deus é diferente da nossa, tá? Então a gente tem a percepção que o sonho ele acontece horas de sonho, por exemplo, né? Horas de imagem no sonho são frações de segundo, né? É muito rápido. Então, aí Deus deu esses sonhos muito reais, né? E de fato, todos eles aconteciam. Aí eu falei assim, opa, Deus está falando diferente comigo. Porque eu sempre tive experiências com Deus, de Deus falar comigo, muito em culto, né? Estava ministrando culto nos jovens, aí Deus mostrava, falava alguma coisa no meu coração do jovem, ou ia fazer alguma visita e Deus falava algo sobre aquela visita, né? Então era a famosa palavra de conhecimento, ou popularmente dita nas igrejas, né? Não, aquela igreja tem muita revelação, né? Então, era muito comum eu escutar Deus falando dessa forma, mas não através de sonhos. E aí isso foi uma experiência perturbadora, né? E eu carreguei essas experiências perturbadoras até 2021. Em 2021, não sei se todos conhecem, né? Tem o profeta Vinícius Iracete. Em 2021, eu tive um sonho no qual eu estava preso dentro de uma cadeia. Havia um colega meu de infância nessa cadeia junto comigo, e a gente interagindo no sonho ali, não, a gente precisa sair daqui, tem que sair daqui, tem que sair daqui. E aí abriu um buraco, né, na cadeia, e eu conseguia sair por esse buraco, chegar até o telhado, e saía correndo no telhado, e quando eu olhava para a rua, tinham 2 Dobermans, daqueles gigantes, vindo assim, ó, muito bravos em minha direção, e eu pulo na rua, e aí eu coloco, né, eles vêm para poder me atacar, eu coloco as mãos sobre a cabeça deles assim, e falo assim, cai por terra em nome de Jesus agora, pum, aí os cachorros caem, né, e aí eu sonho, eu me escondo em uma casa, né, como se fosse uma garagem de uma casa, e o sonho acaba. Aí eu acordei extremamente perturbado, porque eu nunca tinha tido aquele sonho naquele nível. E eu acordei, tomei uma água, preciso descansar, deitei para descansar de novo. E aí eu sonhei que na sequência, logo assim, quando pega no sono, eu sonhei que eu estava em uma igreja. E aí eu entrava em uma igreja, e vinha um pastor careca, né, e ele vinha orar por mim. E aí, quando ele colocava a mão na minha cabeça, né, parecia aquelas pastinhas de download do Windows, né, quando você está baixando algum arquivo da internet, né, e aí aparecia aquela pastinha em cima da minha cabeça fazendo download, e eu falava para o pastor, nossa, agora eu estou entendendo tudo o que está acontecendo, eu estou entendendo tudo o que está acontecendo. E aquilo me perturbou ainda mais, né, falei, cara, que sonho maluco, né, sonhei com esses cachorros, agora sonhei com esse pastor orando para mim, e eu estou falando que eu estou entendendo, agora que eu não estou entendendo nada. E aí, durante o dia, eu tive a curiosidade, ou a iniciativa, melhor dizendo, de ir no YouTube. E aí eu falei assim, cara, eu preciso pesquisar alguma coisa sobre isso. Aí eu pesquisei primeiro sonhar com cachorro. Quem estava explicando o sonho de cachorro? O pastor que eu sonhei. Aí eu falei assim, não, para. Muita brincadeira isso, né? Naquele entendimento. E aí, ao final da explicação, ele explica que era demônios e não sei o quê, tá. E aí ele fala assim, ó, Deus me deu uma direção para eu fazer um congresso de sonhos. Eu consegui o alvará aqui com a vigilância sanitária, está limitada a 250 pessoas, então eu só posso liberar 250 vagas. Muitas pessoas vão começar a sonhar comigo, porque elas precisam estar vindo aqui, porque Deus vai liberar sobre elas o entendimento sobre os sonhos. E aí foi o primeiro congresso que ele fez sobre sonhos, né? E aí eu estive lá. Quando eu cheguei na igreja, era exatamente a igreja do sonho. Aí eu até tirei uma foto nos meus perfis das redes sociais, vocês vão ver que eu tirei uma foto assim com várias cadeiras brancas, o púlpito à frente, né? Exatamente na posição que ele veio orar por mim no sonho, né? Então, Deus preparou tudo, e de lá para cá os sonhos eles não cessaram, evidentemente, mas eu tenho entendimento através do Espírito Santo de tudo que está acontecendo em sonhos. E quando não há uma clareza, eu sempre vou orar
e Deus traz o entendimento depois. Então, o universo dos sonhos é algo incrível, é algo fantástico. Mas, ao mesmo passo que é tão incrível, ele também, tão incrível do lado divino, ele é também tão incrível do lado diabólico. Por quê, Rodrigo? Porque quando nós temos, né, essa abertura espiritual do canal de sonhos, nós estamos sensíveis ao mundo espiritual, seja para o bem ou seja para o mal. Tá? Então, foi até proposital eu ter criado essa imagem aqui, né, como se fosse assim, o azulzinho, a parte do bem, o vermelhinho, a parte do mal, porque ele é real. O inimigo também, quando quer nos atacar, e nós temos a sensibilidade dos sonhos, a gente começa a ter sonhos malignos. E na grande parte dos sonhos malignos, eles são de origem de feitiçarias. 90% dos sonhos malignos são de origem de feitiçaria. Os outros 10% são ataques que Satanás e seus demônios estão querendo fazer, seja contra a nossa vida, seja contra a vida de alguém que nós amamos ou de pessoas que estão próximos a gente, tá? Então, entender esse universo é extremamente importante. Por quê? Os sonhos revelam cativeiros espirituais. Ponto. De uma forma muito clara e muito transparente. Eu, esses dias, dia 27 de dezembro, mais exato, depois no dia 2 de janeiro, a minha mãe, eu fui almoçar na casa dos meus pais, né? E minha mãe estava muito bem, né? Minha mãe veio de anos, né? 4 anos de muita luta na saúde, muita enfermidade. Jesus quase que levou ela, mas Deus deu mais algum tempo de vida para ela, curou ela, restaurou ela. E aí eu fui almoçar na casa da minha mãe. A minha mãe estava bem, perfeitamente bem, perfeitamente bem. E aí, fui embora, me arrumei, fui pro culto. Na segunda-feira, meu pai me liga. Filho, sua mãe não tá bem, vou ter que levar ela no hospital. Ué, como assim não tá bem, vou ter que levar pro hospital? Fui aí ontem, vocês estavam bem, a gente conversou, brincou, deu risada, falamos quase que a tarde inteira. Pois é, não tá bem, aqui tá falando aqui que quer morrer, que quer morrer, que quer morrer, que quer morrer. Falei, peraí que eu vou me arrumar, eu vou aí. Aí eu peguei, fui na casa, e aí, mãe, o que tá acontecendo? Conversa vai, conversa vem daqui, vem de lá, vai assim, vai assim, conversa. Por isso que às vezes eu vou fazer um atendimento com as pessoas, eu procuro conversar bastante. É proposital. Né? Por que proposital? Eu posso tirar, gente, uma semana de jejum, 2 dias de jejum, 1 dia de jejum, Deus vai mostrar o que está acontecendo. Só que eu vou ter tempo de esperar consagrar e Deus mostrar? Às vezes não. Então eu preciso agir rápido. Por isso que eu vou fazendo muitas perguntas, às vezes eu faço perguntas até de cunho íntimo, muitas vezes, não é para saber a curiosidade de como é que está, mas entender se há gatilhos espirituais que estão entrando por essas portas, tá bom? E aí eu comecei a conversar com a minha mãe e falei assim, tá, mãe, mas até agora eu não entendi o que aconteceu. E ela acompanha, não sei se vocês conhecem, aquele bispo Leonardo, né? Ele faz orações no YouTube, ele é até amigo de um pastor que vai palestrar para a gente daqui a 3 semanas, o profeta Alain Batista, tá? Eles caminharam junto há um tempo ministerialmente, e depois a vida deles, cada um seguiu para um lado, né? E a minha mãe acompanha, e meu pai falou assim, ela estava assistindo a oração do bispo Leonardo, e começou a passar mal. Passar mal, pai? Por que, mãe, passar mal? Não sei, filho, começou a me dar enjoo, aí comecei com esse negócio que eu quero morrer, não aguento mais isso. Tá bom, mãe, entendi, mas o que aconteceu de ontem para hoje? Aí minha mãe falou assim, não aconteceu nada. Ah, aconteceu, eu tive um sonho assim, 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 assim. Ah, tá bom, mãe, tá bom. Vou morar aqui então. Eu vou explicar o sonho para vocês. Ela sonhou que estava como se fosse um sítio onde a minha irmã mora, mas não é o sítio da minha irmã. Havia muita música, havia uma roda, uma fogueira e uma panela com muita comida. Aí, hora que ela falou esse sonho, ela relatou, né, de uma pessoa da família que é da bruxaria, e relatou uma amiga dela que já partiu alguns anos atrás, e essa amiga vinha interagir com ela. Então, essa pessoa, né, da família que estava lá, nessa festa, para quem já viu vídeos, né, às vezes na internet,
É o pessoal da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, não importa a vertente religiosa, né, de matriz africana, eles fazem os cultos dele, fazem rodas, né? E aí, a Umbanda e o Candomblé, eles têm o hábito de fazer sacrifício, né, de animais ali, depois eles comem aqueles animais, né? E nesse ato, né, que é essa gira que vai acontecendo, né, ali eles fazem as intenções dele, buscam proteção da forma como eles entendem, buscam bênçãos da forma como eles entendem, buscam fazer mal para outra pessoa da forma como eles entendem, põe foto, põe nome, põe alguma coisa da pessoa, põe cabelo, enfim, algo que consiga linkar a minha vida a aquele culto que está sendo feito. E se é uma intenção diabólica, uma intenção de destruir a vida de uma pessoa, imediatamente após aquele culto, os demônios vêm atacar a nossa vida, tá? E atacam crente. Meus pais são crentes, meus pais são convertidos, né? Batizados, tudo certinho. Então, quando minha mãe me relatou esse sonho, eu fui orar. E quando eu fui orar, aí eu comecei a orar. Você vai buscando, é como se fosse um mapeamento que vocês responderam, né? Aí você vai buscando gatilhos. Chegou uma hora que eu falei assim, ó, Satanás, a foto da minha mãe que você está segurando no terreiro aqui em Pouso Alegre, que é a minha cidade, eu estou pedindo para que o anjo do Senhor invada agora esse terreiro. A hora que eu falei isso, minha mãe manifestou. E ela manifestou, e aí nós começamos uma oração de libertação sobre a vida dela. Meu pai assustou, né? Meu pai nunca tinha visto isso. E aí nós começamos uma oração de libertação, e aí eu fui repreendendo exatamente o sonho que minha mãe teve. Ou seja, todas as imagens que minha mãe relatou nos sonhos, eu fui orando, fui cancelando e fui repreendendo. E à medida que eu fui em oração, queimando no nome de Jesus Cristo, Jesus, essa comida consagrada que foi feita com a foto, manda fogo agora. E toda vez que eu falava isso, ela começava a vomitar. Ela vomitou muito, mas não vomitou comida, é uma gosma branca, às vezes não saía nada, saía um arroto, enfim. E ela foi colocando aquilo para fora. Então, depois que o ambiente, né, quando você está fazendo o processo de libertação de alguém, o ambiente ele fica pesado, e à medida que aquelas maldições ou que o espírito maligno está sobre a vida de uma pessoa sai, a gente percebe, eu não consigo mensurar isso, mas a gente percebe que o ar muda, né? O ar, que eu digo assim, o ambiente está pesado e de repente o ambiente vai ficando leve, daqui a pouco está em paz de novo. Então, quando isso acontece, houve o processo de libertação, tá? Até mesmo porque a pessoa volta à consciência depois, exatamente nesse ponto, né, que acontece essa mudança do ambiente para a paz novamente, a pessoa ela volta em si naquele momento. E aí, dia 2, eu estava em casa, na verdade, no dia 1º eu estava em casa, e aí eu senti novamente de ir orar para minha mãe, né? Eu cheguei lá, conversa vai, conversa vem. Falei assim, mãe, tá tudo bem? Eu falei assim, não, eu tô com uma dor de barriga muito grande. Dor de barriga, mãe? Dor de barriga. Vamos orar mais um pouquinho. Aí Deus tinha comentado, né? Deus tinha trago ao meu coração que ainda havia maldições ali, né? E novamente eu orei, só que minha mãe não manifestou, ela apenas vomitou, né? Ou seja, a comida espiritual que foi oferecida lá no terreiro terminou de sair da vida dela, né? Às vezes eu vou orar para algumas pessoas, né? Parece até estranho eu dizer isso, né? Porque não existe, né? Não existe, mas no mundo espiritual acontece uma reação espiritual. Eu vou rejeitar o estômago espiritual, vou rejeitar o intestino espiritual. Apesar de não existir isso, por que eu faço isso? Parece até heresia isso, né? Mas Deus tem dado a graça de funcionar dessa forma, então eu tenho mantido essa estratégia. Por quê? A comida consagrada, quando eu como ela se torna espiritual na minha vida. Eu comi um bolo, né? Que é muito comum as pessoas trazerem bolo, né? Consagrados a entidades para poder acessar a nossa vida. E aí, esses bolos, fisicamente eu já comi, e expeli ele naturalmente, pela minha fisiologia, ou seja, meu corpo vai expelir aquilo, né? Só que o espiritual está ali ainda. É por isso que muitas pessoas ficam possessas em alguns casos, pessoas ficam enfermas na grande parte dos casos. Por quê? Porque é espiritual, tá? E a gente vai falar isso no próximo encontro sobre discernir orações, tá? Isso vai ser muito importante no encontro da semana que vem.
Vocês vão ter uma surpresa de como o poder da oração, de discernir, o discernimento de espírito na oração. É fantástico isso. Então, quando a gente começa a procurar isso, e orar e repreender o espiritual, porque uma obra de feitiçaria, ela é um contrato espiritual, então tem que ser quebrada no mundo espiritual, tá? Então, os sonhos, né, a esse testemunho da minha mãe, ele é muito claro, né, quando a gente fala assim, ó, não sei se vocês já tiveram curiosidade de olhar os sonhos, né, que muitas vezes Deus traz a interpretação ali. Sonhei com formiga, feitiçaria. Sonhei com comida, feitiçaria. Sonhei com sangue, feitiçaria. Sonhei com cadeia, feitiçaria. Sonhei com dinheiro, feitiçaria. Sonhei com frutas, feitiçaria. Sonhei com casa pequena, feitiçaria de morte. Casa pequena é caixão, caixão é lugar de habitação pequena, lugar de morte. Sonhei com cemitério, feitiçaria. Sonhei com cachorro, sonhei com leão, sonhei com tigre, demônios. Então tem vários significados, né? Agora também tem os sonhos espirituais, sonhos proféticos, ou sonhos da palavra de conhecimento, que a gente vai entrar nisso agora, tá? Dúvidas até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Teve alguma curiosidade até esse momento? Eu Tranquilo? tenho. Pode falar, Pri. Você falou que seus pais são evangélicos, né? Uhum. E aí foi alguma porta que a sua mãe abriu ou vem e pega de qualquer jeito, não precisa abrir porta nenhuma? Muitas vezes não precisa abrir porta, mas como é comum esse acesso, tá, Pri? Pecado é a porta principal de entrada de maldições na nossa vida, é pecado. Ponto. Mas eu não fico instigando muito a pessoa no que tange a pecado, né? Eu sempre estou preocupado em olhar assim, uma pessoa que nunca deu nada para você comer, de repente dá alguma coisa para comer. Uma pessoa que nunca te deu nenhum presente, de repente te dá um presente. Então eu procuro ficar atento nesses detalhes, porque aí é o gatilho. O pecado foi uma consequência daqui. A melhor explicação para as brechas, Pri, né, quando a gente olha o livro de Neemias, nós vemos Neemias reconstruindo os muros de Israel. E a palavra de Deus diz que haviam buracos no muro. Enquanto eles estavam restaurando o muro, os inimigos vinham tentar atacar Israel por onde? Pelos buracos, pelas brechas, tá? Então, o inimigo precisa de uma brecha na nossa vida. Seja o pecado, que é o mais comum. Ah, mas o que uma senhora de 76 anos vai ter pecado? Fofoca, por exemplo, por incrível que pareça. Tem pessoas que ficam possessas depois de uma roda de fofoca. Porque aquilo é o ponto fraco da vida da pessoa. Entende? Outra coisa que é comum, presentes, né? Então, quando eu pego algo diabólico, algo que está consagrado a um demônio para destruir a minha vida, aquilo entra dentro da minha casa. Se for comida, vai entrar dentro do meu corpo. Se for um presente, vai entrar dentro da minha casa. Então, quando isso acessa, eu criei uma brecha para que o inimigo possa trabalhar na minha vida. Entende? Eu vou dar um exemplo de um testemunho. Esse testemunho agora é meu. Não sei se vocês recordam, em dezembro, eu coloquei lá 1h30 da manhã. Falei, gente, eu fiquei 1h30 brigando com Satanás. Não sei se vocês lembram disso. Foi agora, depois do Natal, isso. O que aconteceu naquela noite? Eu estava orando à meia-noite, né? Mandei oração para vocês, mandei oração para as pessoas que vão pedindo oração, que a gente começa a ir acompanhando, começa a ir caminhando. A hora que eu terminei de orar, eu sentei no sofá, peguei o celular, Deus falou assim, ó, começa a orar agora. Aí eu acabei de orar. Na hora que aconteceu isso, o clima da minha casa mudou. Na hora, mudou. Aí eu peguei, estava aqui na sala, ajoelhei e comecei a orar. E na hora que eu comecei a orar, Deus me deu uma visão de uma mulher no cemitério, enterrando um coração de boi, com a minha foto dentro, com um alfinete, ou seja, era uma obra de feitiçaria para me matar.
exatamente naquele momento, à meia-noite, tá bom? Então, quando aquilo aconteceu, eu entrei em batalha. E aí foi pá, 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 e meu coração começou a ficar ruim. Falei, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, vou morrer, eu vou morrer. Aí eu fiquei firme, Deus tinha alertado, comecei a orar. Orei, 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 orei. Foi briga, gente, foi briga mesmo. E aí chegou uma hora, eu já estava ali, não sei te mensurar quanto tempo, mas muito provavelmente mais de uma hora orando. Aí eu levantei e comecei a andar na sala. E aí comecei a andar na sala, peguei o óleo, meu olhinho de unção aqui, esse aqui, ó. Peguei esse daqui, aí comecei a ungir meu peito, comecei a ungir minha cabeça e comecei a orar, 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 orar. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, amarra os demônios. Aí quando o Espírito Santo falou isso, amarra os demônios, eu falei, anjos do Senhor, venham até minha casa agora em nome de Jesus Cristo e tragam correntes de fogo. E aí eu falei, anjos, amarrem todos os demônios que estão aqui agora. E aí deu uma acalmada na batalha. Aí quando deu uma acalmada na batalha, aí eu comecei a fogo, 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 fogo. E aí eu falei para Satanás, você veio pago e você vai levar de volta para quem você trouxe. Aí eu comecei a repreender, era em cima daquela visão que Deus tinha dado, e dei a ordem. Em nome do Senhor Jesus, vou contar até 3 e você vai sair. Em nome de Jesus, 1, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 2, você vai sair em nome de Jesus. 3, em nome do Senhor Jesus, eu estou te dando uma ordem, sai agora. Parece que deu até um estalo em casa, assim, ó. Pá! E, sabe como você vê em filme que sai aquela fumaça, assim, aquele filme de terror que o demônio tá atacando, dá aquela fumaça, o demônio some, né? E aí, quando eu olhei no relógio, era 1h40 da manhã. Daí eu até compartilhei com vocês ali. Eu sei quem foi a pessoa que fez, né? 3 dias depois, o pastor Alain me passou uma mensagem que tinha sonhado comigo, falou exatamente o que eu tinha sonhado, falou até o nome da cidade onde foi feito, né? Então, nem sempre, Pri, a gente ensinam errado, né? Ah, macumba não pega em crente. Ela pega, só que eu preciso ter o discernimento de espírito muito aguçado, é isso que a gente vai falar na próxima semana, o discernimento de espírito muito aguçado, para quê? Para poder repreender. E se eu não discernir e não repreender, o que vai acontecer? Eu vou fraquejar e o inimigo vai ter sucesso. Simples assim, tá? Não sei se ficou claro essa experiência te explicando sobre isso. Sim. Muito bem. Então, a gente vamos compreender o universo dos sonhos, né? Eu até fiz uma brincadeira, era bem-vindos à noite, mas tem algumas pessoas que tiram aquele cochilinho da madrugada, né? Da madrugada. Aquele cochilinho da tarde, né? Depois do almoço ali, 1h30, 2 horas da tarde, sonham também, mas majoritariamente os sonhos acontecem à noite. E quais são os horários mais comuns de nós sonharmos à noite? À meia-noite, sempre de sexta para sábado e de domingo para segunda. Mas isso não impede que isso aconteça também durante a semana, mas majoritariamente vão ser nesses 2 dias. Por quê, Rodrigo? Porque nas sextas ou aos domingos, os terreiros estão fazendo seus cultos a Satanás, tá? Então, sonhos diabólicos são muito comuns nesses dias. Ou então, durante a semana, pode acontecer diversos sonhos malignos, por quê? Porque o feitiço pegou na pessoa, tá? Aí a pessoa começa a ter sonhos diabólicos de forma muito rotineira, tá bom? A gente passa, pessoal, cerca de 8 horas de sono, né? Então, se a gente pega o nosso dia, né, dividir ele basicamente em 3 partes, ou seja, a Organização Mundial de Saúde fala que a gente precisa dormir no mínimo 8 horas por dia para ter um descanso. Né? A gente passa no mínimo 8 horas no trabalho, né? Aí nós temos entre o trânsito da nossa casa ao trabalho, e depois o trânsito, né, que é o trânsito que eu digo, o deslocamento, né, do trabalho à nossa casa,
E aí a gente tem uma parte da nossa noite, ou uma parte da nossa tarde, ou uma parte da nossa manhã, que a gente está interagindo ali, arrumando as nossas coisas em casa, interagindo com os filhos, enfim. A gente tem uma rotina dentro do nosso lar. E quando a gente pega essa fatia de 8 horas de sono, por que que é mais comum nós sonharmos do que nós termos visão? Porque quando nós estamos dormindo, o nosso consciente está meio que desligado, vamos dizer assim, né? A nossa mente entra em repouso, a nossa alma entra em repouso. No entanto, o nosso espírito não dorme, não descansa. O Espírito de Deus não descansa, o Espírito de Cristo não descansa, o Espírito Santo não descansa, e o Espírito do ser humano também não descansa. Ele está sempre atento. E aí, como a nossa mente, a nossa alma, está desligada em sono, né, o nosso espírito detecta movimentos espirituais, angelicais, divinos, demoníacos, malignos. Né? Então, ou seja, dependendo do que está acontecendo na região celestial, da nossa casa, do nosso quarto, do nosso bairro, do nosso trabalho, isso começa a ser revelado em sonhos espirituais, tá bom? Então, quando eu olho para a parte da ciência, e eu até tirei a parte da ciência do treinamento de hoje, mas na apostila que eu vou compartilhar, né, após a nossa aula hoje, lá fala sobre a parte psicológica dos sonhos, tá? Porque ela também é fundamental na característica da mente humana. Mas eu quero nos ater com vocês nessa aula apenas a característica espiritual, tá? E a gente não pode ignorar. Por quê? A gente passa 1/3 do nosso dia, no mínimo, dormindo. E é nesse ponto, ou Deus está falando conosco, ou nós estamos em batalha espiritual, tá bom? Mas fato é que o mundo espiritual, ele existe, ele é real, então sonhos são um grande alerta de Deus para que a gente possa ficar atento ao que está por vir, tá? A diferença, então, de sonho e de visão: visão, eu estou acordado; sonho, eu estou dormindo. Mas a origem, né, o efeito, a forma como se apresenta é a mesma. Só que a visão, se acontecer alguma distração, eu estou aqui orando, e aí Deus começou a me dar visões. Aí, pô, vizinho bateu alguma coisa aqui, né? Eu moro em apartamento. Aí o vizinho derrubou alguma coisa em cima aqui, pum, né? Chama atenção. Aí eu perco, né, a atenção ao que Deus está fazendo, porque um barulho, um ruído, a filho chegou perto, né, o cônjuge chegou perto, aconteceu alguma coisa, eu fui despertado daquela visão que Deus estava tendo, né? Então, por isso que Jesus fala, né, quando você for orar, feche no seu quarto, porque se ele quiser falar contigo em visão, eu estava bem lá na frente. Então, tá bom. Até aqui vocês conseguiram compreender, então, pegar a diferença entre sonho e visão? Perfeito. Então, vamos lá, vamos andando. Então, o que eu defendo, né? Eu defendo que Jó, para mim, é o melhor livro para falar sobre sonhos, tá? Jó 33:14, ele relata exatamente uma batalha que Jó estava vivendo. E Jó deixa muito claro, na verdade, Eliú, né, que está falando para Jó ali, alerta que os sonhos são uma das formas de Deus falar conosco para trazer livramento para nós. Versículo 18. Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Ou seja, sonho, ele tem o objetivo de nos dar livramento. Esse é o objetivo dos sonhos. O principal objetivo dos sonhos são alertas, são livramentos. Teve até uma irmã que compartilhou hoje cedo, não me recordo bem, né? Compartilhou um sonho que teve durante a noite, e eu até falei assim, não, precisa orar, né? Aí acho que ela colocou da seguinte forma: então por isso que alguns sonhos não acontecem. Exatamente por isso. Porque se são sonhos de ataques espirituais, quando eu oro repreendendo aquilo ali, no mundo espiritual, o sonho, o plano do inferno está sendo cancelado, porque Deus trouxe a revelação no sonho para nós. Ou seja, eu tive
tempo de poder reagir. É como eu comentei, o tempo do mundo espiritual não é exatamente igual ao nosso tempo. Ele não está dentro das 24 horas. Um segundo pode ser horas à frente. Um segundo pode ser meses à frente. Eu até expliquei esses dias um sonho de um seguidor. Ele falou assim, ele sonha com muita morte. Aí eu falei assim, rapaz, toma cuidado, tal, fica esperto. E ele falou assim, então estou morto, porque já faz 2 anos que eu estou sonhando com isso. Eu falei, não, deixa eu explicar para você. Aí eu expliquei para ele exatamente isso. O mundo espiritual está diferente. É por isso que existem profecias. Deus ele já está olhando você daqui 10 anos lá e está falando assim, daqui 10 anos vai acontecer isso com você. Só que ele não fala para você que é em 10 anos. Ele fala para você, estou fazendo isso na sua vida. E aí ele começa a trabalhar em 10 anos para poder te entregar isso. Tá? Jó 4, 14 e 15, né? Aqui retrata uma das formas de ataques espirituais. Jó tem a seguinte visão no capítulo 4. Sobreveio sob um espanto e temor. Todos meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por mim e me fez arrepiar dos cabelos da carne. No verso 16, só que eu não coloquei, ele fala que à noite ele teve sonhos perturbadores. Jó 7,13, dizendo Deus, eu vou me deitar, eu vou descansar, porque a minha cama vai me aliviar. Então, de noite, me espanta com sonhos e com visões me assombra. Visão em sonho. Eu consigo ter visão no sonho? Consegue. Qual a diferença do sonho e da visão no sonho? O sonho, eu apenas estou como espectador. Eu estou na primeira pessoa e eu estou me vendo no sonho, ok? E aí eu estou me vendo interagindo no sonho. Ali eu não consigo fazer nada. Eu estou apenas como espectador. Agora, eu estou na primeira pessoa e eu estou interagindo com tudo que está na cena. A gente consegue desenvolver a habilidade de se mover no sonho. Ok? Como assim, Rodrigo? Eu consigo interagir no sonho. Eu consigo conversar no sonho. Eu consigo sentir cheiro, gosto, consigo perceber o ambiente do sonho. Então, isso é uma visão e não um sonho. E aqui nasce um perigo. Por quê? Em alguns sonhos, o próprio Deus vem nos testar à noite, para saber como é que está o nosso coração. Então, Deus ele dá um sonho, e ele começa a interagir com a gente no sonho, e dependendo da forma como eu respondo, Deus sabe se eu estou preparado ou não. Entende? É muito sério. Então, precisa tomar muito cuidado com o que fala nos sonhos, né? Muito cuidado com o que recebe nos sonhos, tá bom? Uma vez eu senti gosto de sangue e acordei babando. É muito comum, tá? Muito comum. É muito comum quem tem sonhos tendo relações sexuais. Acorda, às vezes, assado, machucado, né? Acorda até com as sensações do ato propriamente dito. Por quê? Porque o espírito maligno estava atacando a nossa vida, roubando a nossa energia vital ali. E todo sonho que vem com sangue, né, com pessoas falecidas, né, isso é sonho de repreensão. Tem que acordar e repreender. Para a gente avançar, existem 4 tipos de pessoas que podem sonhar. Primeiro, os profetas. Por quê? Deus fala muito com os profetas através de sonhos. Então, se você sonha com muita frequência, sonhos proféticos ou sonhos de palavra de conhecimento, são sonhos de revelação, então você tem uma intimidade com Deus muito grande e você precisa principalmente tomar cuidado até com a forma como você ora, tá bom? Porque profetas, Deus dá uma intimidade, né, muito, muito grande em sonhos através dos profetas, tá bom? É muito comum. E quem são os profetas? São os ministros, ministro de louvor, ministro da palavra, seja homem, seja mulher, tá bom? Se você está à frente ou tem um chamado ministerial, Deus vai começar a falar com você em sonho, tá bom? Um outro grupo de pessoas, né, que estão sobre feitiço, a exemplo do testemunho da minha mãe, tá bom? Eu atendi várias pessoas, né, nas últimas semanas, que tiveram sonhos e a interpretação dos sonhos era feitiçaria. Então, nós oramos, repreendemos. Em alguns casos, a pessoa vomitou a maldição, em outros casos, as pessoas manifestaram, tá bom?
sonhos de livramento, né? Deus começa a trazer sonhos de acidente, começa a trazer sonhos de algo que vai acontecer, e aí você precisa estar atento, começar a orar, repreender e principalmente ficar ligado que vai acontecer algo, tá bom? E pessoas feridas emocionalmente. Satanás usa as nossas feridas para nos atacar em sonhos. Por isso que eu digo, né? A grande parte dos sonhos são de origem maligna. Por quê? Vou dar um exemplo claro aqui. A pessoa que não consegue liberar perdão, ela começa a sonhar, né? Começa a sonhar, começa a sonhar. Aí ela começa a sonhar com pessoas que já trabalhou, começa a sonhar que está discutindo com pessoas, começa a sonhar que, pô, Deus não está vendo o que eu estou passando, entende? Por quê? Demônios estão se alimentando da angústia da pessoa. E por isso que aqueles sonhos são malignos, tá bom? A Euri colocou: estou começando a achar isso muito estranho, porque eu me identifico muito com o que você fala. Em que sentido, Euri? Se quiser abrir o áudio para falar, pode falar, tá? Hoje é literalmente uma aula mesmo. Não, da parte que você falou sobre sentir cheiro, entendeu? É E muito, pode falar. não, é muito comum. Se você tem sonhos que você está sendo atacada, né? Como você disse, né? Você teve a boca sangrando e você acordou babando, ali fisicamente era uma espécie de saliva, tá? Mas Sim, infelizmente era sangue. sim, tipo, não lembro direito o sonho, né, que eu tive, mas acordei com aquela sensação que eu estava sentindo o rosto. E quando acordei, eu cuspi e comecei a orar, a repreender, entendeu? É isso mesmo. Já aconteceu acordar à noite e também sonho durante o dia, tipo no descanso da tarde. Aquele sono assim, umas 3 horas da tarde, mais ou menos isso. Também é muito comum a pessoa da tarde. A Mara, deixa eu ver o que a Mara colocou aqui. Dar uma direção. Eu vou falar no finalzinho, Mara. Na verdade, você já praticou isso, tá? Salmo 139. E é muito comum, quando a gente faz uma campanha de 7 dias ali de Salmo 139, 21 dias de Salmo 139, gente, Deus fala em sonho. É a palavra de conhecimento. Deus revela tudo que está oculto. Tudo, 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 tudo. Muito comum. Eu, quando começo a entrar em batalha com os meus filhos, quando a gente começa a entrar... Pode falar, Estela. Quando a gente começa a entrar em batalha com os meus filhos, é muito comum. Eu entro em Salmo 139 e Deus mostra tudo o que está acontecendo, tudo. Eu tive um sonho, eu acredito que foi em dezembro, que meu ex-chefe, meu ex-coordenador da empresa que eu trabalhei, ele me chamava para uma entrevista e eu ia para essa entrevista e ele dizia que estava esperando o chefe dele, maior, dar um retorno, se eu ia ser contratado ou não. Quando foi na sexta-feira passada, essa de ontem não, a outra, ele mandou uma mensagem para mim, perguntando se eu estava trabalhando ou não. Aí eu disse que não estava. Aí ele disse, tu pode dar um pulinho aqui no sábado ou na segunda de manhã para a gente conversar. Aí eu disse, posso. Aí quando eu cheguei lá, a proposta era para voltar, para trabalhar lá e tal. E ele disse, olha, por mim você já está contratada, sendo que eu tenho que falar com o meu chefe. Assim como eu sonhei no sonho com o meu chefe, porque o chefe não é mais o mesmo. Na época que eu trabalhei lá, o chefe dele tinha sido demitido e foi recontratado para outro setor. Aí ele disse, vem uma pessoa de Salvador, agora que está coordenando a nossa área, e eu vou ter que falar com ele. Aí eu disse a ele, tá certo. Aí quando foi na segunda, ele me pediu para fazer um teste, que é um teste de conhecimento comportamental.
Só que eu fiz esse teste na segunda-feira. De segunda até hoje, ele nem falou mais nada. Ele não me deu um retorno, ele não me disse nada. E eu fiquei pensando, meu Deus, aconteceu basicamente o que eu sonhei. Mas será que ele vai me chamar para trabalhar lá ou não? No sonho, ele dizia que o chefe maior me contratava. Isso. O que você precisa fazer agora, né? Como é um sonho de trabalho, né? E esse sonho parou no ponto de que ele precisava consultar uma autoridade maior, o que você faz, Estela? Você começa a orar em Apocalipse, capítulo 3, depois eu mando o versículo para ti lá, tá? Tem uma passagem lá em Apocalipse 3 que Jesus fala que ele é o dono da chave, a porta que ele abre e ninguém fecha. Então você começa a orar e repreender todo o impedimento dessa porta que Deus está abrindo, porque pode acontecer uma batalha espiritual, tá bom? Por isso às vezes ela demora em ter a resposta, tá? Então você entra, né, em oração nesse sentido, tira um período de jejum nesse sentido, para que Deus vá enviando os seus anjos para destravar todo impedimento do mal, tá bom? Vai dar Tá certo. bom? Eu acredito que já tem uma batalha que está travada. Inclusive, quando eu fui lá fazer a entrevista com ele, que foi uma conversa no sábado, a irmã que trabalha na área da limpeza, ela é evangélica, e ela disse que ficava orando por mim para eu voltar a trabalhar lá. Aí ela disse, ela ficou muito feliz porque me viu, aí eu disse, calma, irmã, é só uma entrevista, ainda tem que falar com outras pessoas para ter aprovação. Aí ela disse para mim que, porque essa porta, quando eu entrei, foi Deus que abriu, só que quando eu saí, fui eu que pedi demissão. Aí ela disse que eu pedi para sair antes do tempo. Então, eu acredito que está havendo uma batalha espiritual aí, em relação a isso. Mas Satanás perdeu mais uma vez, irmã. Vamos entrar em oração, Deus vai trabalhar nessa porta. Deus vai dar vitória. Então, quatro tipos de pessoas, né, que tem o sonho. O profeta, uma pessoa sobre feitiço, quando Deus quer dar direção a uma pessoa, ou emoções, tá bom? As emoções estão mais voltadas à parte da psicologia. Então, tem sonho, gente, que às vezes a pessoa compartilha comigo, é notório que é psicológico, né? Que são feridas que estão ali. E aí, lógico, evidentemente, é o Espírito Santo que dá o discernimento para a gente. Mas é notório a forma, né? A linguagem como o sonho se mostra, é notório que é algo emocional que está atuando e machucando a pessoa, né? Várias passagens, vários exemplos de sonho, né? Nós temos Abimeleque, quando está ali encantado com Sara, né? E ele está querendo ali tomar a mulher de Abraão, e aí Deus alerta ele. Nós temos Jacó, quando Deus faz uma aliança, né? Que ele sonha com a escada, onde anjos subiam e desciam. José no Egito, que teve sonhos do futuro, né? E depois lá na frente, de fato, os irmãos dele se ajoelham na frente dele. Daniel teve diversos sonhos, é um outro livro incrível para sonhos também, é o livro de Daniel. E o próprio Senhor Jesus, o pai do Senhor Jesus, né? Pai terrestre, né? José tem o Deus alerta ele e fala assim: sai daqui, vai para o Egito, porque Herodes vai querer matar o menino. Então, os sonhos têm é uma ferramenta espiritual, que a gente precisa aprender a trabalhar com ele. As funções dos sonhos da Bíblia, né? A primeira função é alerta, tá? Então, a grande parte dos sonhos são de alerta. A grande parte dos sonhos. Outra parte dos sonhos é direção e propósito, né? José teve a história queria largar Maria, aí o anjo aparece em sonho para José, e aí dá uma direção para ele, José volta a ficar com Maria. As revelações proféticas, né, do faraó, do rei Nabucodonosor, né, e de tantos outros homens, José, Daniel, então tantos homens de Deus, bênçãos de aliança, né? Deus se mostra a Salomão em sonhos e pergunta para ele: dê o que você pedir, eu te dou. E a Salomão pede sabedoria. Então, sonho
é um instrumento de aliança e de graça, né? Mas, ao mesmo ponto que o sonho é de bênção e é de graça, eu preciso aprender a discernir o sonho. Como assim discernir o sonho? Eu preciso estar atento com o que eu sonho. Preciso ter esse discernimento. Nem todo sonho que é sobrenatural é divino. Tá bom? Como assim divino? Vem de Deus. Tem sonhos que vêm do inferno. Sonhos para poder trazer engano. Por isso que, às vezes, tem crianças que ficam perturbadas, porque, às vezes, elas estão sonhando com coisas diabólicas, mas não sabem que são diabólicas. E Satanás está trabalhando nos sonhos na cabeça das crianças, e as crianças, muitas vezes, ficam perturbadas. Tá? Então, a gente precisa entender se os inimigos estão trabalhando na mente do meu filho para poder desvirtuar algo na vida dele, tá bom? E como que eu vou discernir isso? Eu vou dar um sonho para vocês, né? Eu tenho muito sonho de batalha, gente. Como eu entro nesse campo de libertação, eu sofro muita retaliação às vezes, né? Não são todas as libertações que eu faço que eu tenho retaliação, mas algumas acontece de ter. Eu fiz uma libertação aqui na minha cidade esses dias, e o que aconteceu? Eu quero escutar aqui. Aí o que aconteceu? Esses dias, eu fiz uma libertação aqui na minha cidade, né? Foi até um casal de amigos que eu tinha contato mais corporativo, né? Por estar em indústria, né? E aí a gente foi conversar, foi bater um papo, e ficou claro ali que o sonho, né, o que eles estavam passando, eram malignos. E aí o que acontece? Lembra que eu falei um pouco anterior que eu posso navegar no sonho? Eu posso fazer perguntas no sonho? Então, o que acontece? Eu fiz a libertação deles. Na noite que eu fiz a libertação, Satanás veio me atacar em sonhos. E era uma cartomante no sonho, né? E aí, no sonho, eu peguei, olhei para ela e falei assim, ó, quem é você? E ela falou assim, ó, pombagira cigana. Aí, no sonho mesmo, eu falei para ela assim, ó, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Vai embora agora. Aí eu acordei. Então, o que acontece? Quando eu desenvolvo essa habilidade, né, de interagir na visão da noite, eu tenho o discernimento espiritual do que está acontecendo e começo a atuar. Eu não tenho o hábito, de quando eu vou fazer libertação, de ficar fazendo entrevista com o demônio. Né? Por isso que eu vou conversando bastante, às vezes, com as pessoas, porque na conversa eu já sei mais ou menos como que eu vou conduzir, né, a oração ali de libertação. Agora, se começa a dar muito trabalho, infelizmente, eu tenho que fazer entrevista. Né? Eu fiz uma libertação de um jovem, esse jovem era da Umbanda, consagrou a cabeça dele a Exu Tranca-Rua, recebia o Exu Tranca-Rua, e o dia que eu sentei, no primeiro dia que eu sentei para conversar com ele, eu não conseguia conversar. Aí chegou uma hora, eu falei assim, cara, eu não quero conversar com você, Satanás, eu quero conversar com ele. Estou te amarrando. Não, ele é meu. Ah, ele é seu? Por que ele é seu? Me fala então por que ele é seu. Aí ele começou a relatar. O próprio demônio começou a falar o que estava acontecendo. Aí quando ele relatou, eu falei assim, agora eu quero o chefe. Ele falou assim, não, eu sou o chefe. Aí tá bom. Quem mais está com você? Aí ele falou assim, o Zé Pilintra. Falei, quem mais? Só nós dois. A cabeça dele pertence a nós dois. Ele pediu para a gente ver. Eu falei, eu sei que ele pediu. Porque hoje a cabeça dele pertence a Jesus Cristo. Agora eu estou te amarrando, estou te dando uma ordem. Você fica preso aí até eu terminar de conversar com ele. Por quê? Eu não faço libertação, meus irmãos, quem não quer compromisso com Cristo Jesus. Não faço, meus irmãos. Não faço. Eu vou conversar com a pessoa, vou atender a pessoa, vou fazer de tudo que for possível. Eu compro a briga da pessoa. Não tem problema nenhum. Eu compro a briga. Jejuo, oro de madrugada, entro em batalha, entro em oração. Mas se a pessoa falar que não quer Jesus, eu não faço a libertação dela. Por que, Rodrigo, você não faz a libertação dela? Porque se eu expulsar o demônio da vida dela, Jesus me alertou. O demônio fica um tempo numa zona deserta e passa um determinado tempo, esse espírito volta. E ele encontra a casa bonitinha. E aí o que ele faz? Ele não entra, ele retorna no inferno e volta com mais 7 espíritos. Ou seja,
Um demônio, agora são 8 dentro da vida de uma pessoa. E o meu Cristo Jesus disse que o estado atual da pessoa se torna pior do que o anterior. Então, por que eu vou fazer a libertação da pessoa para prejudicar ela depois, se ela não quer compromisso com Cristo? Entende? Mas não, esse rapazinho está indo na igreja, está pensando em batizar. Jesus libertou, ainda tem problemas com vício ainda. A gente continua orando, continua jejuando, continua ali clamando pela vida dele na batalha, tá? Batalha, tá? Então, eu preciso, todo sonho que eu tiver, se eu tiver a oportunidade de conversar no sonho, tenham esse versículo do apóstolo João. Não acreditem em todo espírito, mas provem se ele vem de Deus. Como? Perguntem se ele acredita que Cristo morreu e ressuscitou. Se esse espírito não declarar que Cristo morreu e ressuscitou, é um demônio. Tá? Demônios, apesar deles crerem e saberem que Jesus fez isso, eles não confessam Cristo como Senhor. Tá bom? Então você sabe, vai saber que é de origem diabólica esse sonho, tá bom? 3 dimensões da sua noite, né? A chave para a interpretação dos sonhos está no discernimento da fonte. No e-book que eu vou compartilhar com vocês, vocês vão ter o contexto total da parte psicológica, tá bom? Aqui eu vou me ater apenas à parte... Eu vou me ater apenas na parte... que travou de novo. Eu vou me ater apenas na parte... Senhor, não é possível que vai ter batalha essa aula hoje. Não é possível. Satanás sujo. Deu pico na internet de novo, agora não deixa compartilhar a tela. Eu vou falando, depois eu compartilho a apresentação com vocês, irmãos. É a hora já bem avançada. Bichinho ordinário, hein? É igual o primeiro curso. Travou um monte de vezes. Agora foi. Então, a parte psicológica eu vou compartilhar com vocês depois no material completo, tá? Então, eu preciso discernir. A minha fonte é de origem emocional? Eu tenho feridas, eu tenho áreas da minha vida que está com falta de perdão? Eu vou sonhar, porque aí vão ser sonhos revelados na parte psicológica, tá bom? Então, qual que vai ser a fonte desse sonho? A minha alma, o meu emocional e o meu inconsciente. Sinais da minha alma, tá bom? Outro ponto que é muito comum de nós estarmos sonhando, sonhos malignos, né? E é o que eu comentei, ataques espirituais, obras de feitiçaria, medo. Satanás, ele consegue gerar na gente medo em sonho. Por isso, voltando ao tema da criança, por isso que muitas crianças têm medo, porque Satanás se mostra em sonho para crianças e deixam elas atormentadas. Por que que isso acontece? Desenhos, videogame violento, né? Palavrões, né? Ambiente de muita gritaria. Satanás vai entrando nas emoções, ele acha brecha nas emoções e começa a atacar as crianças à noite em sonho, tá bom? Sonhos divinos, né? Sonhos de revelação, né? Palavra de conhecimento. Como eu disse, você quer descobrir o que está acontecendo na sua casa, com a sua vida, ou com seus filhos, ou com o cônjuge, seja lá com quem for, comece a fazer jejum, comece a ler Salmo 139 antes de dormir. Em poucos dias, Deus vai começar a trazer sonhos sobre o que está acontecendo. A palavra de Deus diz: não existe nada que está oculto que não venha à luz. Ou seja, Deus não permite que nada fique oculto. Mais cedo ou mais tarde, vai vir a luz da verdade. E eu quero conhecer a luz da verdade? Oração, jejum e Salmo 139. Ferramenta poderosa para descobrir a palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É a revelação. O que está acontecendo de hoje
para trás na sua vida ou na vida de alguém. Profecia de hoje para frente. Ok? Entenderam? Revelação de hoje para trás, profecia de hoje para frente. Tá? Sonhos proféticos vão acontecer na frente. Sonho de revelação está trazendo o que aconteceu no passado. Ok? Sonhos de Deus trazem clareza, paz. Então aqui, se eu acordei com um sonho perturbado, eu já sei que é um sonho de ataque. Tá bom? Agora, quando é de Deus, tem clareza, tem paz. Você fica, nossa, será que isso realmente vai acontecer? Claro, nosso sentimento humano vai trazer isso. Mas a minha cabeça não fica perturbada, tá bom? Sonhos divinos dão direção perfeita. O exemplo do sonho que a irmã Estela comentou há pouco. Eu já tive sonhos, Estela, de trabalho, né? Eu estava numa outra empresa, estava muito bem nessa empresa, e Deus mostrou que eu ia sair da empresa, tá? Através de sonhos, tá bom? Sonhos de confirmação, né? O sonho se alinha com uma palavra profética que você já recebeu. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus chegou para você em algum momento, te entregou uma palavra profética, e esse sonho lá na frente vem confirmar, tá? E como eu vou lidar com os sonhos divinos? Eu vou lidar com gratidão. Senhor, obrigado. Não aconteceu ainda, mas obrigado, vai acontecer. Registre os sonhos, meus irmãos, sejam malignos e diabólicos. Eu não uso mais. Eu estava até mexendo nesse caderninho esses dias aqui, que está no meu quarto. Eu tenho um caderninho que eu anotava a data e a hora que eu sonhei. E hoje, quando eu sonho com alguém, eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesmo. Eu mando uma mensagem para mim mesmo, dia tal, dia 17 de 1 de 2026, às 19h48. Sonhei com você, fulano, ciclano, beltrano, aconteceu isso, 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 isso. Eu deixo lá. Se eu já tenho intimidade com a pessoa, no que tange a área dos sonhos, eu mando no dia seguinte esse sonho para ela. Se eu não tenho, eu aguardo e vejo o que está acontecendo com a pessoa. Tá? Eu ganhei um menino para Jesus Cristo, o Gabriel, há uns anos atrás. Eu sonhava com ele todo dia. Todo dia eu sonhava com ele. Aí um dia, eu sentei com ele no trabalho, eu não trabalhei esse dia. Eu falei assim, ó, agora eu vou sentar com você, mas não vou sentar com você como chefe, vou sentar com você como pastor. Vamos passar o dia inteiro conversando aqui hoje. E comecei a falar com ele. E Jesus operou na vida dele. Hoje ele está fazendo curso para pastor, já está fazendo teologia para pastor. Isso é uma bênção, uma bênção. Então, o diário dos sonhos, né? Crie um diário dos sonhos. Se você sonha com muita frequência, comece a escrever o sonho, ou crie um grupo no WhatsApp com você mesmo, para que você possa mandar o áudio com a maior riqueza de detalhes possível. Regra dos 5 minutos, né? O que é a regra dos 5 minutos? Se você acordou, não levanta da cama, não vai no banheiro. Acordou, dê um jeito de anotar, mandar uma mensagem, fazer algo para você registrar tudo nos 5 primeiros minutos. Porque passou isso, você já começa a esquecer de detalhes muito importantes. E guardem isso. Existem elementos do sonho que ali, o sonho é assim, ó, traz um monte de coisa. Só que Deus só falou isso aqui no sonho. Um elemento específico. Então, por isso a importância de anotar. Se vocês observarem os sonhos de interpretação que eu faço, eu não falo tudo o que aconteceu. Eu me atenho o quê? No elemento do sonho, tá bom? Ali está a mensagem de Deus. É ali que Deus quer falar conosco. Decifrar-se um sonho psicológico, perguntar para você mesmo, né? Tem uma tabelinha da parte da psicologia, vai ficar mais fácil. Mas o que eu estou sentindo? Eu tenho emoções feridas, eu tenho senso de injustiça, eu passei por algum problema no meu trabalho, eu passei algum problema no meu relacionamento, eu passei algum problema com o filho, eu passei algum problema com a minha mãe, com meu pai, eu passei algum problema. E esse problema está vindo em sonhos? É um sonho psicológico, tá bom? Sonho divino ou maligno, né? O sonho nunca contradirá a Bíblia, meus irmãos. Nunca. O que é um sonho contradizer a Bíblia? Sonho que você está de olho numa outra pessoa que é casada, um sonho que te leva a fazer uso de droga, um sonho que te leva a fazer uso de bebida,
apesar da Bíblia não condenar a bebida, mas condena a bebedeira, tá? Então, por princípio bíblico, a gente orienta a não fazer o uso do álcool, tá bom? Então, qualquer tipo de sonho que te leve a algo que a Bíblia condena, não é divino, é maligno. A Bíblia, o sonho tem muito sangue. Opa, na Bíblia há derramamento de sangue. Sacrifícios de animais é derramamento de sangue. Opa, logo, não é bom. Jesus Cristo derramou sangue sobre a minha vida. Sangue é vida. Sangue jogado no chão é perda de vida, tá bom? Buscar uma confirmação tripla. Está alinhado com a palavra de Deus? Usa um conselheiro sábio e maduro, né? Ou seja, pessoas que têm, né, esse discernimento de sonhos que podem te ajudar e toda circunstância da sua vida está alinhado com o sonho, tá? Lembre-se, toda revelação divina tem que glorificar a Deus. Sonhos proféticos vão glorificar a Deus lá na frente. Sonhos diabólicos vão fazer você desviar da presença do Senhor. Sempre. É princípio básico, tá bom? Oração de discernimento. Isso aqui, eu já tive muito hábito de orar isso no passado, tá? Mas não criem isso como uma reza, né? Desenvolvam algo que vocês possam estar usando de oração à noite. Como eu vou orar? Pede para que haja paz, pede para que haja descanso, pede para que Deus repreenda todo o mal. A Bíblia fala para nós, em Salmos, Deus dá sono aos seus amados. Se eu sou amado do Senhor, ore. Senhor, eu sou amada, eu sou um amado. Traz sono, traz descanso, traz renovo, traz restauração. Então, precisa ter... Eu até fiz um vídeo esses dias, eu coloquei no grupo, né? Orar encaixando salmos na oração, trazendo salmos na oração. Então, logo, quando eu começo a trazer a palavra de Deus junto na minha oração, eu começo a usar o que Efésios 6 diz para nós, a espada de Deus, tá bom? Então, usem sem moderação a Bíblia Sagrada para a oração. Para fecharmos, né? A oração é uma ferramenta poderosa. O maior erro não é sonhar errado. O que é sonhar errado? Sonhar com as nossas emoções, mas não fazer nada com o que sonha. Ou seja, se eu tenho sonhos, sonho está me alertando de algo. Seja um alerta psicológico ou um alerta espiritual. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Pô, eu tenho sonhos emocionais. Cara, procura uma ajuda. Procura se aconselhar com alguém. Procura se abrir para alguém. Gente, Tiago, né? O livro de Tiago tem um capítulo 5, se eu não me engano, traz assim: confesse os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam sarados. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Às vezes, eu sentar e abrir o meu coração para uma pessoa vai tirar um peso das minhas costas gigante. Eu tenho pessoas, eu conto no dedo, acho que não enche uma mão com 5 dedos. Pessoas que, quando eu estou passando por alguma coisa, eu chego para ela e falo assim, ó, está acontecendo isso, 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 você pode orar por mim? Eu tenho o presbítero Joel, que me ajuda, o pastor Alan, que me ajuda. Eu tenho amigos que eu posso sentar e abrir o coração, que me ajudam. Então, ou seja, dependendo do assunto, eu procuro uma pessoa, procuro outra, procuro outro. O fato é, quando o fardo está pesado, eu busco ajuda. Não existe super-herói, super-heroína. Todos nós precisamos de alguém, mas alguém que seja confiável. Não você chega... É muito comum em algumas igrejas isso, né? Eu fui falar com a pastora ou com a pastora, uma semana depois eu conversei, está em cima do púlpito sendo pregado. Cara, esquece, não vai dar certo. Então, para quem eu vou abrir o meu coração? Ser homens e mulheres de Deus, que vão levar aquilo para fora. Bom? Então, que a partir de hoje, né, nós possamos compreender e entender esse universo dos sonhos, né? E aí eu queria deixar esse espacinho no final aqui, se você teve algum sonho que te deixou em dúvida, trouxe algo que você não compreendeu, que você não entendeu, algo que aconteceu, que te perturbou.
Então, a gente tem esse momento, ou não, você pode também consultar as mídias sociais, seja o Instagram, ou seja o TikTok, né? A maioria de vocês vieram ali do TikTok, mas o que está em um está no outro, é o mesmo conteúdo, não muda. O que eu postei de um lado, eu posto no outro, para que seja completo e único. Até no YouTube também, mesmo, que está em uma mídia, está em todas, tá? Alguém gostaria de compartilhar? Ficou dúvida sobre o universo dos sonhos? Está tudo tranquilo? Sobre paralisia do sono, é um ataque espiritual? É um ataque espiritual. E a paralisia do sono, Estela, a maioria, tá? Sem medo de errar isso, está voltado à área sexual, tá? A maioria desses ataques são por causa de brechas na área sexual. Esses ataques de paralisia do sono, eles começam com o demônio tampando, né? A maioria das pessoas tem, né, a sensação de que há um espírito no peito e fica sufocando ali, né? A boca e o nariz. As pessoas não conseguem falar, não conseguem respirar às vezes, né? E a consequência desses ataques vai ser incumbos ou sucumbos, tá bom? Isso são demônios da linguagem grega, né? Se a gente trouxer para a nossa linguagem das religiões de matriz africana, a gente está falando de pombagira, tá? Agora, se a gente for falar para dentro da Bíblia, é o espírito de Jezabel, tá? Ou Lilith, né? Quando a gente vai para dentro da cultura judaica, tá? Mas não importa o nome dentro da cultura religiosa de cada cultura, né? É um demônio voltado para a área sexual. A maioria, assim, ó, de todos os casos que eu já presenciei de conversar com pessoas, de ajudar pessoas, haviam brechas ali. Uma forma muito transparente, né? Ato sexual fora da aliança do casamento, né? Conheci uma pessoa e acabei caindo, né? Em pecado sexual com essa pessoa, depois até me casei, não tem problema isso, né? Mas aquele gatilho trouxe, né? Essa abertura, né? Principalmente, por que ele é comum por causa disso? É quando a pessoa fala assim, ó, cara, eu não quero mais essa vida, né? Isso aqui tá errado, eu quero corrigir. Aí a pessoa corrige a rota da vida dela, e tudo bem, faz parte, né? Infelizmente a gente erra, a gente peca, mas é não permanecer no erro. É quando eu falo que eu não quero permanecer no erro, acontece o ataque, tá bom? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Amém. Graças a Deus. Então, vamos estar orando, meus irmãos? A gente está agradecendo ao Senhor, né? E tenham em mente isso. Saibam discernir o sonho. O segredo do sonho está aqui, ó, discernir ele. Eu acordei perturbada, ou seja, cara, parece que aquele negócio está vibrando dentro da minha cabeça, está vibrando dentro do meu coração, trouxe uma angústia, trouxe uma agonia. É um sonho diabólico, tá bom? E sonhos de palavra de conhecimento ou sonhos de revelação também podem te impactar nesse sentido. Como assim, Rodrigo? Pô, eu estou orando, né, para saber se está havendo traição, por exemplo. Tá? Aí eu começo a ter sonhos meio perturbadores nessa área. Pode ser um ataque de Satanás querendo trazer um engano, como Deus trazer uma confirmação, por exemplo. Tá? Eu estou passando por lutas no trabalho. Né? Esse aqui é o mais comum. Eu estou passando lutas no trabalho. Aí eu começo a fazer a campanha do Salmo 139. Aí eu começo a sonhar com pessoas no trabalho em rodinhas. Gente, isso é o que eu mais sonho, é isso. Então, como eu estou dentro de indústria, aí eu começo a ter sonhos com rodinhas. Aí eu começo a escutar as conversas na rodinha. Aí eu entro, né? Ou seja, eu estou passando ali pela rodinha, a rodinha desmancha. Aí eu me remeto, caramba, sonhei com isso. Então,
quando eu começo a buscar em cima da batalha que eu estou passando, o entendimento do sonho, ou buscar em Deus o entendimento e começo a sonhar, eu preciso estar preparado, porque pode vir sonhos de batalha, como pode vir sonhos de palavra de conhecimento. Sonhos de batalha vão me deixar perturbado. Sonhos de palavra de conhecimento vão me deixar angustiado. Oh, mas que coisa chata isso, hein? Não esperava isso. Nossa, que decepção. Entende o valor de sentimento? Ou uma sonho de uma direção de Deus, como a Estela testemunhou, né? Como eu já passei por esse tipo de sonho também, né? Sonhos com os meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma menina de 16, um menino de 12 e um menino de 9. E todas as vezes que Satanás vai atacar eles, eu sonho. Eu já começo a repreender. Já começo a repreender. Há muitos anos atrás, eu tive um sonho com o meu menino, inclusive está aqui em casa hoje, com o Davi, e eu percebi que ele estava numa luta muito grande, só que eu não dei tanta atenção, só fiquei conversando com ele, até o dia que chegou a notícia que ele tentou suicídio. Então, quando a gente não dá o devido alerta aos sonhos, a gente começa a perder batalhas no mundo espiritual, e lá na frente, Satanás vai executar aquilo que ele planejou, tá bom? Só que Deus deu livramento para ele, né? Tá restaurado, tá firme aí, tá um meninão bonito hoje. Então, estejam atentos aos sonhos. Deus fala de uma forma ou de outra, por meio de sonhos ou visões durante a noite. Jó 33:14 até o versículo 18. Amém? Graças a Deus. Vamos estar orando. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Depois eu vou fazer o corte da hora que deu o erro no vídeo. Na hora que estiver pronto amanhã, eu compartilho com vocês lá, né? Todas as aulas que eu compartilhei com vocês, elas estão privadas, tá? Vocês não conseguem encontrar no YouTube lá, que lá é só para vocês, ou as pessoas que vão estar chegando agora também, né? À medida que eu vou ajudando, né? A Estela fez um vídeo aí, a Estela botou para trabalhar essa semana, viu, Estela? Ainda tem gente perguntando lá no privado se o pastor cobrou alguma coisa para orar por você. Eu fiz, não, irmã, cobrou nada não. Jamais, 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 jamais. Eu passei por libertação, eu sei o que é isso, gente. E cobrar por coisas espirituais, meu Deus do céu, é roubar a Deus, tá? É roubar a Deus. Não é pecado, né? O cara vai ter que cruzar o Brasil para poder ministrar uma palavra lá, cara. Ele não tem dinheiro para poder custear a passagem aérea, hotel, né? Precisa de ajuda de custo, né? Líderes que vivem do evangelho, né? Eu não, graças a Deus, Deus tem me abençoado muito, né? Deus tem dado essa oportunidade. Agora, cobrar para ajudar a gente, misericórdia, jamais, jamais. Acho que se eu fizer isso, acho que Deus me mata. Mas ela deu trabalho no sentido bom, tá? Eu não acho ruim não, tá, gente? Pode, mas à medida que o pessoal foi encostando, tendo problema, que as pessoas precisarem de ajuda, pode vir, gente, pode vir. Teve até uma das pessoas que vieram lá do vídeo da Estela, ela falou para mim assim, nossa, você não tá com meus pastores para conversar isso daqui, meu Deus do céu, vocês vão excomungada da igreja, né? E tudo bem, a gente está aqui para ajudar mesmo. O nosso objetivo é colocar mais gente no céu. É isso. Jesus trouxe de graça para nós, né? Para ele custou a vida. Então, se eu puder fazer para o reino dos céus, o que Jesus fez para mim foi impagável, gente. Se eu fosse contar as cagadas que eu já fiz nessa vida aqui, meu Deus do céu. O que Jesus trabalhou na minha vida. De forma poderosa. Amém. Vamos orar então, gente. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero abençoar a cada um dos seus filhos, a cada um das suas filhas, aqueles que estiveram conosco nesta noite, aqueles que vão assistir depois, Pai. Alcança cada um deles com teu favor. Alcança, meu Deus, a cada um deles com a tua misericórdia, com a tua bondade, Pai. Meu Deus, derrama da tua graça. Meu Deus, traz descanso, Senhor, a todos aqueles que estão cansados. A sua palavra diz em Isaías que o Senhor renova as forças do cansado, que o Senhor dá vigor ao cansado.
Meu Deus, aqueles que estão sobrecarregados, que estão angustiados, que estão, meu Deus, todo-poderoso, oprimidos. A sua palavra diz também em Isaías 53 que Jesus levou sobre ele as nossas dores e angústias. Por isso, neste momento, todas as nossas angústias são depositadas em Cristo Jesus. E pedimos que a paz, que está escrita em Mateus, capítulo 11, versículo 15 e 16, que a paz que excede o entendimento venha sobre nós. Meu Deus Todo-Poderoso, que o seu jugo seja suave, o seu fardo seja leve sobre as nossas vidas, Pai. Traz, meu Deus, uma semana de paz, traz, meu Deus, uma semana de vitória, traz, meu Deus, uma semana de bênção. Meu Deus, aqueles que ainda estão procurando, meu Deus, uma casa para te cultuar. Meu Deus, fala com eles, Pai. Coloca cada uma dos meus amigos, dos teus filhos, Senhor, debaixo da tua casa, Senhor. Que eles possam adorar o teu nome, que eles possam cultuar o teu nome. E, meu Deus, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. Meu Deus, à medida que o Senhor vai trazendo cura, que o Senhor vai trazendo renovo, que o Senhor vai trazendo, meu Deus, restauração, aonde, meu Deus, Todo-Poderoso, as sombras forem saindo, aleluia, a Deus Todo-Poderoso, que o teu Santo Espírito vá preenchendo eles com poder, vai enchendo eles com amor, que eles sejam envolvidos no amor de Cristo Jesus. Traz paz sobre a casa, traz paz sobre os filhos, traz paz sobre o trabalho. Meu Deus, aqueles que necessitam, que têm buscado em ti ser uma porta de emprego. A tua palavra diz em Apocalipse, meu Deus, capítulo 3, Rebás, Erecanto na Yarabassou, aleluia, que o Senhor é o dono da chave, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir, e o Senhor é o dono da chave. Abre portas, meu Deus, retira toda a resistência, retira, meu Deus, Todo-Poderoso, todo impedimento do mal, Senhor. Abre portas. A tua palavra diz em Jeremias que o Senhor é aquele que abre caminhos no deserto. Meu Deus, aonde não tem caminhos de trabalho, novas oportunidades de trabalho. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus Cristo que portas, aleluia, meu Deus, que portas serão abertas e o teu nome, Cristo Jesus, será glorificado, Pai. Abre portas e que haja, meu Deus, abundância de recursos sobre cada casa, sobre cada família, meu Pai. Multiplica o azeite e a farinha em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe vocês. Um sábado, finalzinho de sábado abençoado e uma semana poderosa. Nós vamos escutar testemunho essa semana, Estela. Vamos orar e jejuar isso daí no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês.